bem-vindos a mais um vídeo. Pô, galera, mangá de 565 de Bleach. Nossa, tem um lag na minha cabeça aqui, um bagulho bem louco. Bom, de início aqui o mangá, vou começar com uma história aqui pra vocês, que eu vou ler praticamente o mangá, né? Mas vamos lá. O bebê não conseguia enxergar, não conseguia ouvir, não conseguia falar e não conseguia nem mesmo se mover. Ele não tinha nada que o ajudasse a sobreviver, mesmo assim ele não tinha medo. Ele não chorava, pois não podia usar sua garganta, mas mesmo se pudesse, provavelmente também não choraria. O bebê sabia que mesmo não tendo nada que o permitisse sobreviver, ele ainda podia sobreviver. As pessoas ao seu redor o tratavam como um tesouro, porque elas perceberam que, ao tocarem, elas eram curadas de qualquer enfermidade que o possuíssem. Os pulmões daqueles que com doenças pulmonares se curavam, corações partidos eram reparados, os covardes encontravam coragem. Até mesmo aqueles que perderam seus membros conseguiam recuperá-los gradualmente. O bebê possuía o poder de distribuir sua alma. Ao tocar o bebê, a pessoa conseguia um pedaço de sua alma. Essa porção era suficiente para curar o que a própria alma da pessoa não era capaz de fazer. Ao mesmo tempo, enquanto a enfermidade daquela pessoa era curada, todo o seu conhecimento, suas habilidades adquiridas com esforço, seus talentos, tudo era gravado dentro do pedaço de alma que ele recebeu do bebê. E é assim que essa pessoa morria. Tudo que foi absorvido por aquela porção de alma retornava ao bebê. Aqueles que tocavam o bebê não sobreviveram muito tempo. Poucos anos, poucos meses, alguns até mesmo faleceram após alguns dias. Ainda assim, as pessoas continuaram se reunindo em torno do bebê. Sempre que um dos pedaços da alma se retornava, os membros do bebê, que não conseguiam se mover, e os olhos que não conseguiam enxergar, curavam pouco a pouco. Finalmente, quando seus tímpanos curaram, e ele foi capaz de ouvir, ele percebeu que as pessoas o chamavam por um nome curioso. E ele sabia que era o nome de um deus que aquelas pessoas veneravam, mas a criança decidiu criar seu próprio nome. Aí o nome era do Deboro, né? O nome que eu não vou falar pra você porque o nome é difícil. Vou falar Tinwai, assim, é um negócio tipo meio louco, né? Bom, essa história que eu acabei de contar pra vocês, meio louca assim, né? Que vocês podem perceber que eu li o mangá pra vocês. É a história do rei dos Quincy, né? O Fodones, né? E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nessa parte aqui. Que é o seguinte, contou a história dele quando ele era pequenininho. Mas enfim, né? E ele ouviu o rei dos... O Tinwan, sei lá, as contas lá. Ele ouviu que o rei... Que o James havia morrido, ó, graças ao o nosso grande Rendi, que meteu-lhe o pipoco, fez o cara virar cinzas, né? Bom, voltando à parte em que o Champs estava lá andando, ele encontrou um cara meio parado, e ele ficou, cara, que esse cara quer? Que esse cara quer, né? Bom, ele viu que ele tava meio que interessado com alguma coisa. Ele até perguntou, cara, o que você tá fazendo aqui? Porque ninguém tem a permissão de atrapalhar o descanso da majestade, né? E ele ficou meio que, na moral, cala a boca, não deixa o saco não. Ele ainda vai perguntar alguma coisa. Tem algo lhe incomodando? Ele pergunta de novo para ele, né? E o Quatro Olhos, vamos falar assim, né? Ele, cara, na moral, o que eu deveria perguntar? Você não tem nada a ver com isso não, caralho. E ele ainda fala assim, parece um pouco diferente hoje, né? Mas enfim, ele, no caso, tava aquele cara, não sei se ele é loiro ou cabelo branco. Ele quis perguntar, na verdade, quis explicar pra ele o que na verdade acontece quando sua majestade está dormindo. Que na verdade, quando ela tá dormindo, ela realmente se transforma no pai dos Quincy's. E ele se transforma a máscara do imperador. E já que ele seria o sucessor do Shinwa, das coisas, ele quis explicar pro Quatro Olhos o que tá realmente acontecendo, né? Bom, de início, na verdade, ele vai explicar pra ele que foi muito bom ter o início dessa história. Vai fazer muito sentido na hora que você lê essa parte, né? Mas enfim, eu vou falar pra vocês o que ele falou. Desde pequeno, sua majestade possuía o poder de distribuir pedaços da sua alma para as pessoas em sua volta. Todos os Queens são capazes de coletar o Reishi ao redor e usá-lo ao seu favor. Reishi, no caso, seria tipo o poder deles, só que dos Queens, né? Bem óbvio, né? Mas sua majestade é o único capaz de fazer o contrário. Ele tem o poder de distribuir partes de sua alma. Quando ele era pequeno, ele fazia isso tocando nas outras pessoas. Mas então ele descobriu um meio muito mais eficiente e poderoso. Gravando diretamente a inicial de um poder dentro da alma da pessoa, ele era capaz de distribuir uma parte mais poderosa, mais profunda de sua alma. Opa! E tipo, o Quatzal ficou tipo, caralho, como assim?
deixar gravar uma inicial dentro da alma. Como isso é possível? E ele ainda fala, ele já gravou uma em você, cara. Na moral, se fudeu. No momento em que você bebeu aquela taça lá, aquele momento já foi o suficiente pra ele completar o ritual e gravar o selo em tua alma, né? E ele já ficou tipo, caralho, fudeu. Ele até ainda chegou, meio que trancou ele de volta e falou assim, cara, você tá com medo? Que olhar é esse, sacas? Tá arrependido? Já é tarde demais. Bom, e ele ainda disse que, na verdade, todo Quincy e até Shinigami, ele já marcou esses ambos as raças, né? Ele já marcou o poder neles, sacas? Não tem jeito agora de se safar. E outra coisa, como lembra do bebezinho, que quando a pessoa morre, aquele meio que o bebê no caso ficava mais forte, é praticamente a mesma coisa. No momento em que os Quincy's morriam, ele ganhava mais e mais poder. Então praticamente se os aliados morrerem, não vai fazer tanta diferença pra ele, porque ele vai estar ganhando mais e mais poder, sacas? Se não tivesse acontecendo isso com ele, ele seria o que ele foi quando era pequeno, nada. Simplesmente era alguma coisa, um bebê. Ele seria, no caso, alguma pessoa que estaria vegetando, né? Mas por sorte ele tá pegando o poder das outras pessoas, né? Que ele tá distribuindo por aí, né? E bom, toda pessoa que, voltando a falar, toda pessoa que morrer, ele vai ganhar praticamente todo o poder dela, né? Ele vai ficar muito mais forte do que ele já é. Então, não importa quem morra nessa guerra, ele vai continuar mais e mais poderoso e vai viver muito mais do que já é pra viver, né? Por isso que o maluco é filho da puta e não morre, né? Ele ganha mais poder por aí, né? E, bom, se um dia isso acabar, ele seria incapaz de ver, ouvir, até mesmo se mover, retornando ao seu corpo antigo, no caso aquele modo vegetativo que ele era antes, né? E, bom, por isso que ele vive pra guerra, ele vive pra batalha. Se não for a batalha, ele morre, literalmente. Ele já era, né? Mas enfim, bom, se ele parar de guerrear, já era, algo que ele não vai dar muito certo, né? Enfim, ele, de um modo, ele é poderoso pra cacete, porque imagina, o cara já é forte, aí ele ainda pega o poder das pessoas quando morrem. Cara, esse maluco deve ser o demônio de força, né? Eu entendi porque o Yamamoto simplesmente morreu com um corte dele, né? Ele é forte demais. Realmente eu não sabia que ele era tão forte assim. Após ter contado essa história, realmente me surpreendi e descobri que ele é forte demais, velho. Na moral, se o Ichigo ganhar dele, vai ser um negócio chamado protagonismo, porque o cara é o demônio. Mas enfim, né? Bom, ele tava dormindo e tava praticamente descansando e recuperando poder. E ele acordou e ainda fala, todos os meus sentidos estão em perfeito estado. Fudeu agora, né? Fudeu de novo. Ele deve estar forte pra dedéu, mas enfim, né? Deixa ele do jeito que tá, Bom, a situação desse mangá foi simplesmente explicando o poder do Rei dos Quincy's, né? Que até então, na verdade, ninguém sabia muito sobre ele. Pensava que ele tinha um poder que ainda ia se mostrar mais pra frente. Porém, foi mostrado bem mais rápido do que eu pensava, né? Explicando o poder dele, né? Mas enfim, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem e avaliem que realmente gostou. Favorite, vídeo aí. Beijo, abraço a vocês. Valeu, até mais, é nóis.